Bem, pessoal, a nossa aula hoje do 8º ano é falando sobre quadriláteros. Vai começar as aulas remotas, né? Está dando início às aulas remotas com um conteúdo de quê? De quadrilátero, que está no livro de vocês, é um conteúdo do livro de vocês da página 149. Aí eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês poderem o quê? Responder as atividades. Um quadrilátero são figuras que têm o quê? 4 lados. Ó, se você olhar esse paralelogramo, ele vai ter quanto? 4 lados, né? Então, é o que? É um quadrilátero. Agora, esse quadrilátero é classificado como paralelogramo. Por quê? Porque os lados dele aqui, ó, são opostos. Esse lado é igual é oposto. Um tá na frente do quê? Que são lados opostos, tá um na frente do outro. E também uma característica do paralelogramo, se esse lado aqui medir 3 centímetros, esse vai medir 3 centímetros. Se esse aqui medir 4 centímetros, esse vai ser o quê? 4 centímetros. Os lados opostos têm o quê? A mesma medida. Aqui nós temos o quê? Um quadrilátero, e esse quadrilátero é o quê? É um trapézio. Por que um trapézio? Qual é a característica de um trapézio? Esse tem apenas um par de lados, o que? Paralelos. O que quer dizer lado de esse lado aqui tá na frente desse, mas esse lado aqui não tá. Então, ele só tem um par de lados, o que? Paralelo. Só quando tem um par de lado paralelo é o que? Um trapézio. Aí, nós temos a característica de um paralelogramo aqui, que dois lados opostos, quase que é de um paralelogramo, são congruentes. O que eu quis dizer são iguais, já tenho explicado. Esse lado aqui tem a mesma medida desse, e esse outro lado tem a outra medida desse. Vou botar aqui, ó. Se esse lado medir 2 centímetros, esse outro lado vai medir o quê? 2 centímetros. Se esse medir 3 centímetros, esse outro vai medir o quê? 3 centímetros. Aqui é só um exemplo, pode ter o quê? Outras medidas, certo? Outra característica do paralelogramo, que os ângulos opostos da frente um do outro são iguais. Ó. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse outro ângulo. E esse ângulo aqui vai ser igual ao quê? A esse outro ângulo. Agora aqui nós temos o quê? Um retângulo. Qual é a característica de um retângulo? Se vocês observar, um retângulo ele tem ó, um lado, esse lado ele tem 4 lados, porque um retângulo é quadrilátero. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui é igual a esse outro lado, e esse lado aqui é igual ao quê? A esse outro lado. Nós temos dois lados, ó, se esse daqui for 3, esse é 3, se esse aqui for 4, esse é 4, certo? Uma das características do retângulo, que ele vai ter o quê? Os 4 ângulos têm o quê? O mesmo valor. E os 4 ângulos são o quê? Reto. Os 4 ângulos vai medir o quê? 90. 90 com mais 90, com mais 90, com mais 90, 360. Qualquer quadrilátero, pode ser um quadrado, um retângulo, um losango, um trapézio. A soma de todos os seus ângulos internos vai medir quanto? 360, certo? Agora aqui nós temos o que? O losango, certo? Um losango é diferente do retângulo, ele não vai ter os 4 ângulos o que? Reto. Mas uma é parecida, porque os 4 lados vai ter o que? A mesma medida em um losango. Se aqui for 2 centímetros, aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros e aqui é 2 centímetros. Em um losango, os 4 lados medem o que? A mesma medida. E também os lados são o que? São opostos. Esse lado está na frente oposto, um na frente o que? Do outro. Essa é uma característica do que? De um losango. Aí nós vamos aqui para conhecer quais são os tipos de quadrilátero. Aqui nós temos um quadrado, ó, os 4 ângulos reto e os 4 lados o que? Iguais. Aqui nós temos o que? Um trapézio retângulo. Em um trapézio retângulo, ele possui 2 ângulos internos retos. Se vocês observar aqui, ó, esse ângulo é de 90, um trapézio retângulo, já está dizendo retângulo, porque ele possui 2 ângulos o que? Reto. Depois nós temos um trapézio escaleno. O trapézio escaleno,
ele possui os lados não paralelos com medidas diferentes. Quer dizer, os lados não paralelos, ó, vocês podem olhar. Esses lados aqui, ó, não paralelo, esse lado não é paralelo a esse, e os não paralelos, ele vai ter o quê? Medidas diferentes, porque não são paralelos, porque um não está na frente do outro. E os lados não paralelos são diferentes. Por exemplo, se aqui for 3, aqui vai ser quanto? Só um exemplo. Aqui pode ser o quê? 4. Os lados, a característica do trapézio escaleno é que os lados não paralelos têm medidas o quê? Diferente. Já o trapézio isósceles, os lados não paralelos, pode olhar aqui, ó, esse lado não está na frente um do outro, esse lado aqui não está, eles não são paralelos, já esses não são paralelos. E eles têm medida o quê? Iguais. Se esse lado for 3 centímetros, esse outro lado vai ser o quê? 3 centímetros. Agora eu vou explicar para vocês como achar a medida, se só tem uma medida aqui. Aqui é um trapézio o quê? Esse, como eu já expliquei para vocês, é um trapézio isósceles. Por que é um trapézio isósceles? Porque os lados não paralelos, eles têm medidas o quê? Iguais. Desculpa aí, a gravação às vezes está meio ruim, porque tá começando, tô dando início, né? A gente não tem muita base de gravar, mas com pouco as gravações vão sair boas, certo? Esse lado aqui, ó, eles não são iguais. Aí, olha, esse ângulo aqui é um trapézio isósceles. Trapézio isósceles porque os dois lados não paralelos são o quê? Iguais, medidas iguais. Então, também esse lado aqui da base de cima vai ser o quê? Igual. Eu expliquei para vocês que a soma de qualquer quadrilátero tem que dar quanto? 360. Ó, 360. 50 mais 50 vai dar quanto? Ó, 50 mais 50. Vamos dizer que esses outros dois aqui são o quê? X, que eu não tenho ainda, e aqui vai ser o quê? X. 50 mais 50 mais x vai ter que dar quanto? 360. 50 com 50. 100. Mais x, 2x, que é igual a quanto? 360. Então, ó, como eu já expliquei para vocês, a variável fica antes da igualdade e o que não for variável passa para o outro lado com o sinal o quê? Negativo. Tá mais passa o quê? Menos. Então, aqui, ó, 2x vai ser igual a... Quanto é 360 menos 100? 360 menos 100 vai dar quanto? 260. Então, x vai ser igual a 260 dividido por 2. X vai ser igual a quanto? Eu já sei de mente que vai dar quanto? 130. Mas quem não souber, que faz aqui, ó, 260 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, nada, abaixo o 6. 2 vezes quanto para dar 3? 6. 6 menos 6, nada. Passo o zero aqui e aqui, ó, vai dar quanto? 130. Então, cada ângulo desse aqui vai dar quanto? 130. Aí, se eu somar todos, vai dar quanto? 360. Você pode também fazer mentalmente. 50 mais 50, 100. 100 falta quanto para 360? Falta quanto? 260. Aí, 260 eu vou dividir por 2, que vai dar quanto? 130. Depende da maneira de você quiser o que responder. Essa aula de quadrilátero tá terminando por aqui. Espero que vocês entendam, certo?